Olá, pessoal. Então, boa tarde a vocês. Conforme o combinado, eu vou estar fazendo aqui um vídeo e vou postar no grupo a respeito da última parte da aula do dia de hoje. Bom, então, ficou da seguinte forma. Na número 1, lá na página 20, tá? Então, na parte de exemplos, número 1, página 20. Está escrito lá o seguinte: o baralho comum é um jogo composto por 52 cartas, divididas em 4 naipes. Vai lá e fala os números, vamos logo para o que interessa, né? Então tá bom. E quais são os naipes apresentados aqui? Paus, copas, espadas e ouros. Bom, as cartas que estão distribuídas aqui, elas são cartas de paus, tá bom? Então, isso aqui só é um primeiro exemplo. Ok, vamos ver o que se pede de uma forma geral, então? Vamos lá. Aí está dizendo o seguinte, deixa eu ler aqui no apostilado e deixar aqui indicando. Então, está falando lá, suponha um sorteio feito com essas cartas. Então, foi feito um sorteio com essas cartas. Com base nele, determine a probabilidade em fração, em decimal e em porcentagem de se obter. Então, primeiro, não é essas cartas que estão aparecendo aqui, tá bom? Na verdade, está se falando de todas essas cartas aqui, ó. Ok? Então, essas cartas, está falando 52 cartas, não as que estão distribuídas aqui. Aqui só foi um exemplo visual, tá? Aí está dizendo lá, vamos dar sequência? A letra A diz uma dama. Ops, letra A está dizendo lá, está questionando a respeito de uma dama. Bom, está falando de uma dama. Ok, então, falou qual naipe é? Especificou qual naipe da dama que tem que ser? Não foi especificado, né, pessoal? Então, olha só, se não foi especificado, quantas damas eu tenho aqui ao todo? Eu terei 1, 2, 3, 4 damas, né? Cada uma com naipe de paus, a outra com naipe de copas, e o outro de espadas, e a outra de ouro. Bacana. Bom, agora olhando aqui para o quadro, só olhando para o quadro, vamos entender o seguinte. Eu só quero uma dama. Não interessa se seja de copa, paus ou espada. Primeiro, vamos lembrar de uma situação aqui, que é a regrinha que nos norteia, né? Eu fiz abreviado aqui, significa probabilidade, tá bom? Aí vamos recordar algumas situações. Evento, né, que me favorece, tá bom? Evento que me favorece. E depois, eventos, né, possíveis. Então, evento a favor e evento possíveis. Bom, olha só, possíveis é tudo aquilo que tem de carta. Então, quando diz evento possível, é o todo. No caso, o todo corresponde a quantos? O todo, neste caso, corresponde a 54, né? Então, o todo é 54. Sobre eventos favoráveis. Bom, eu tenho a favor de mim. O que eu quero como objetivo é quem? É que saia uma dama. Mas quantas damas eu tenho ao todo nesse baralho? Eu tenho 4, né? Cada uma com um naipe diferente. Então, eu sou obrigado a colocar todo mundo que me favorece aqui. Já vamos descobrir qual é a porcentagem disso daqui, tá bom? Bom, ok, vamos simplificar isso daqui, simplificando passo a passo, né, pessoal? Você vai ver que quando você simplificar isso, vocês bem sabem, vai dar 1 sobre quem? Isso daqui já é na forma irredutível, tá, pessoal? 1 sobre 13, né? Então, simplifiquei isso daqui e deu 1 sobre 13. Ah, legal, professor. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que pede, porque a atividade diz lá o seguinte, para transformar tudo isso daqui em quem? Em fração, né? Isso daqui é uma fração. E depois,
transformar isso daqui em número decimal, né? Então, vamos lá para o número decimal. Eu vou fazer aqui um arredondamento, tá, pessoal? Na verdade, eu posso até colocar 2 tios só. Vamos fazer um arredondamento aqui. Então, fazendo o arredondamento, pessoal, perceba o seguinte: quando eu fizer a divisão de 1 por 3, vai me gerar um número decimal, tá? Então, dividindo 1 por 3, vai gerar um número decimal. Faça a divisão aí, se você tiver dúvida, né? Vai ser igual a quantos? Aproximadamente, viu, pessoal? É igual a quantos? A 0,77. Tá? Pronto, feito aí a divisão de 1 sobre 13, esse é o resultado. Isso daqui está na forma, né, de decimal. E agora nós vamos colocar no formato de porcentagem. Ô, povo, eu vou colocar aqui uma observaçãozinha do lado, só para você lembrar. Como é que se trabalha para transformar o decimal em porcentagem? É só você multiplicar por 100. Você multiplica por 100 e daí você vai ter a resposta em porcentagem. Ok? Então, ao multiplicar esse elemento, quanto que vai ser a resposta? A resposta vai ser igual a 7,7%. Bacana. Então, chegamos aí na primeira resposta, né? Resposta da letra A. Dando sequência, só um instante. Beleza? Então, voltando aqui, pessoal. Então, está dizendo lá na B, dizendo o seguinte: uma carta de copas. Já escrevi aqui, uma carta de copas. Bom, uma carta de copas. Falou que carta é essa? Se é valete, se é dama, se é reis, se é perdão, um não tem, me desculpe. Se é A, que é ás, né? Se é 2, se é 3 e assim por diante. Não, não disse, né? Bom, se não disse, o único critério que foi utilizado é o quê? Que é uma carta de copas. Bom, então esse é o único critério. Vamos dar isso, então, o que pede a pergunta, né? Vocês estão verificando aqui no compartilhamento que carta de copas estão todas aqui, ó. Copas não, de copas, perdão. Não, na verdade aqui, o seguinte, desculpe, tá, pessoal? Eu estava de lado aqui e não estou observando. O professor tem que fazer marabalismo aqui para conseguir. Mas, enfim, vamos lá. Ó, veja só, isso daqui é paus, né? Mas quantas cartas tem aqui? Então, sai de A até reis, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza, é paus. Mas o que eu quero é o quê? É copas. Bom, se eu disse para vocês que é a mesma quantidade de elementos que tem, né? A mesma quantidade de paus, mesma quantidade de copas, de espadas e de ouro. Ou seja, então, isso daqui a gente pode pegar como válido, entretanto, só mudando o naipe. Eu vou ter quantas cartas com copas? Ao todo, nós vamos ter 13 também. Então, o que eu quero é copas e tem que ser igual a 13, porque o que eu quero é 13, né? Não é 13 partido não, viu? O que eu quero aí, ó, vou deixando bem claro, viu? Então, olha só. Evento favorável, então, seria a quantidade de números de cartas de copas que eu tenho. Que é quantas, então? Lembrando que esse P representa a porcentagem, a probabilidade, que é igual. Vamos lá? Evento favorável. Então, seria 13 cartas, né? Com naipe copas. Faz o traço da fração. E agora vamos ver os eventos possíveis. Gente, evento possível é o todo. Quantas cartas ao todo eu tenho no baralho? 52. Bom, o restante, você sabe o que fazer, né? Você tem que fazer a divisão desse povo aqui, tá? Claro que dá para simplificar aqui, né? Mas você tem que perguntar se dá para simplificar, se der, você tem que tentar, tá? E depois, se não der, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai dividir. Então, ao dividir isso daqui, nós vamos chegar na resposta de que valor? Vai ser igual a 0,25. Faz a sua divisão e analisa isso daqui, tá? Bom, então, esse 0,5, eu tenho que transformar ele em quê?
em porcentagem. Então, eu vou multiplicar ele por 100. Ao multiplicar ele por 100, vai ser igual a 25 quê? Por cento. Então, de tirar uma carta copas, qual é a minha porcentagem? 25% de chances. Beleza? Deixa eu interromper aqui. Ok, pessoal. Então, eu vou recomendar, porque acabou cortando um pouco do vídeo, tá? E vou fazer um comentário rápido aqui, então. Uma carta de copas. Só um instante. Uma carta de copas. Falou qual carta é essa? Não foi falado, né? Bom, como não foi falado, quantas cartas de copas eu tenho no baralho? Eu tenho 13 cartas de copas, tá bom? E qual que é o todo? O todo é 52 cartas. Então, num baralho eu tenho 52 cartas, mas eu quero uma única carta de copas, mas eu não sei qual que pode sair, né? Então, eu coloco quantas cartas de copa tem. Eu faço a divisão, que gerou isso daqui, transformei a fração em decimal, e após transformar a fração em decimal, solicita que transformamos também esse decimal em porcentagem. Para transformar o decimal em porcentagem, é só multiplicar por 100, que corresponde a 25%. Então, qual é a chance em porcentagem de tirar uma copa aqui, uma carta de copas? É 25% de chance. Qualquer uma das cartas, né? Pode ser 2 de copas, reis de copas e assim por diante. Beleza? Voltando então, pessoal, por favor, lá na página 21, que está aqui, página 21, atividade de número 1. Vamos fazer um comentário novamente sobre isso daqui? Ok. Então, está dizendo lá, considere o lançamento de um dado comum. Aí tem o restante das informações, né? E daí pede para a gente também fazer as respostas de que formato? Na forma fracionária, decimal e percentual. Bom, então veja só. Aí aparece o S, né? Então, vocês lembram o que significa o S, pessoal? Alguém lembra? Bom, eu penso que sim, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para vocês pesquisarem, aliás, eu vou deixar vocês pesquisarem, e essa pessoa aqui eu vou estar tomando na próxima aula. Isso daqui é para deixar como curiosidade, tá? Então, S. Olha lá, hein? Agora, o número de S tem elementos aqui dentro, né? Tem que tomar cuidado para não responder. Deixa eu pensar bem. Então, S tem um número de elementos aqui dentro, não é? Beleza. Assim. Então, esse S aqui dá uma ideia de conjunto, né? Então, S é um conjunto, mas tem um nome todo específico na ideia de probabilidade, né? Beleza. Então, tem os elementos aqui. Bacana. Aí, depois, está perguntando qual é o número, né, de elementos que tem nesse conjunto. Então, N, esse N aqui é igual a número, tá? De elementos que tem nesse conjunto. Vamos ver? Vai do 1 até o 6. Quantos elementos tem lá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos quantos ao todo? Nós vamos ter também 6 elementos, né? Então, fui lá e contei e tenho 6 elementos. Bacana. Dando sequência. Agora, o que pede na letra A? Sair um número. Opa, faltou um acento ali nesse número. Deixa eu colocar aqui. Um número ímpar. Bom, sair um número ímpar. Bom, a gente tem que recordar o quê? Que a probabilidade é igual ao quê? A evento que me favorece e a evento possível, né? Aí você tem que lembrar o seguinte. Quantas faces tem o dado? O dado, ele tem 6 faces, né? Bom, então, primeiro, o 6 é algo importante para nós, né? O que seria o 6, então? Vamos pensar? O 6, ele seria o todo, não é? Se são 6 faces, eu só tenho 6 faces, então tudo que tenho é 6 faces. Então,
eu tenho 6 possibilidades, né? Então, 6 vem como base. Tá bom? Bom, e o que eu quero? Eu quero um número ímpar. Ah, legal. Então, o que seria um número ímpar? Quem seriam os números ímpares? Vamos pensar? Quais são os números que nós temos nas faces? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desses, quem é ímpar? Esse cara é ímpar, esse cara é ímpar e esse cara é ímpar. Então, eu vou colocar aqui, não é resposta ainda, viu, pessoal? Vou colocar aqui só os números que eu tenho interesse, só aqueles que me interessam. Bom, tranquilo, né? Eu sei que eu tenho 3 possibilidades que nos interessam. Então, eu vou colocar o 3 aqui, porque é quem nos interessa, né? Bom, no formato de fração, já está respondido. Lembra que se você simplificar a fração, fica mais fácil para ti, né? Tá bom? Mas você pode até fazer direto também. Pode fazer direto sem medo nenhum. Bom, vamos simplificar isso aqui? Aqui dá por 3, e aqui eu sou obrigado a colocar 3 também. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Bom, transformei no modelo de fração, agora falta escrever isso no formato decimal. 1 dividido por 2, 0,5. E agora nós temos que fazer o quê? Multiplicar esse 0,5 por 100, e a resposta será igual a quantos? 50%. Bacana? Vamos para uma outra. E pessoal, então, a atividade, ela se repete muito em interpretação, tá? Então, se você pegou a primeira, né, como fazer a letra A, por exemplo, né, aquela que nós fizemos lá no número 1, se você entendeu os exemplos que eu fiz anteriormente, você vai tirar isso daqui de letra, tá? Então, esse daqui é o único que dá uma mudada, tá bom? Porque é uma palavra, né? Presta atenção, pessoal, que eu estou falando lá na página 24, tá? Lá na página 24. Aí tem essa palavra maravilhosa aqui. Só que eu peguei e acrescentei um S, viu? Então tá diferente do que vocês têm aí no apostilado, tá bom? Então, bom, olha só, o espaço amostral desta palavra é composta por elementos. Quantos elementos eu tenho nesse espaço amostral? Aí tu vai contar. O todo é 23, né? Lembrando que você me deve essa informação, o que significa esse S aqui, né? Na probabilidade. Bom, enfim, dando sequência. Olha aqui. Veja só, pessoal. Está dizendo lá na letra A o seguinte: qual é a probabilidade de sair uma letra L? Bom, o que eu estou procurando é uma letra L, né? A probabilidade de sair uma letra L. Bom, eu disse qual letra L é? Em nenhum momento eu disse qual é a letra L, né? Bom, então veja só. Eu vou responder mais aqui para frente, tá? Então, vou trazer o pensamento aqui, tá bom? Legal. Então, quantos L's eu tenho? Ah, eu vou ter que procurar. Eu tenho um L e eu tenho 2 L. Ah, bacana. Então, vai ficar o quê? Quem que é o todo? Todo é o 23, né? Então, o todo eu coloco aqui. E o que eu quero, né? Eu coloco aonde? O que eu quero, onde eu coloco? Tem que colocar aqui em cima, né? Que é quantas letras L's eu tenho? Uma, duas. Então, coloco 2 aqui. E o restante é a mesma coisa, tá bom? Então, olha só, pessoal, um detalhe aqui. Pede atividade também que nós façamos uma aproximação para o número inteiro mais próximo, né? Então, a gente tem que aproximar. Quem que vai ser o inteiro mais próximo? Ah, então, vou ter que determinar com vocês aqui, tá? Vamos determinar, então. Para isso também, eu tenho que fazer o quê, pessoal? A gente não pode esquecer de um detalhe importante. Pra gente, o que nós temos que fazer primeiro? Nós vamos ter que pegar essa pessoa, né, e dividir ela,
tá? Para depois a gente pensar no inteiro mais próximo. Então, vamos lá? Tá? Então, vamos lá. Olha só, 2 dividido por 23. A resposta é igual ao decimal 0,08. 0,869. E assim por diante, né? E assim por diante. Bom, é decimal. Poxa vida, eu não quero só no formato decimal. Eu quero no formato de porcentagem. Bom, então nós vamos fazer o que agora? Nós vamos multiplicar essa pessoa por 100, tá? Vou colocar já a resposta aqui embaixo, tá? Então, ao multiplicar essa pessoa por 100, tu vai encontrar o quê? Tu vai encontrar a porcentagem propriamente dito, tá bom? Então, isso daqui vai dar aproximadamente quem? 8,6, né? Então, eu fiz lá o critério de aproximação, deu 8,6. O quê? %. Aí, falou para a gente fazer o quê? Falou para pegarmos, né, a resposta e trazer para o número inteiro mais próximo. E quem que é o número inteiro mais próximo? Deixa eu colocar esse 8,6 aqui mais lá. 8,6. O número inteiro mais próximo é quem? Poxa vida, ó, o 6 aqui já é maior que 5, né? Então, tendencia mais, né, para cima do que para baixo. Ou seja, em resumo, fica até estranho isso aqui, né? Olha só, já passou da metade, não passou? É mais fácil você completar ou você retirar? Tá mais fácil você completar, digamos assim, que está mais próximo, tá? Então, 8,6 vai para quantos? Vai para 9. Então, corresponde a 9%. A resposta é 9%. E, pessoal, então, só recapitulando aqui, o que nós fizemos, né? Tá bom, próximo aqui. Vamos lá. Então, olha só, tem essa palavra enorme aqui, tá bom? Essa palavra, ela é composta por 23 elementos, né? Então, está perguntando qual que é a probabilidade, né? De sair uma letra L. Aí, o todo foi na base. Quantas letras L's que tem aqui eu contei, né? São 2. Aí, eu transformei em decimal, multipliquei por 100, que chegou a 8,6%, tá? E daí pediu também para a gente transformar essa pessoa e arredondar lá para o número inteiro. Inteiro não pode ser quebrado, mais próximo. Como o final aqui era 6, ficou mais fácil a gente, né, arredondar logo para o 9. Ok, pessoal? Bom, é o seguinte, se você quiser fazer essa mesma atividade com uma outra letra, você pode, tá? Então, veja só, se eu quisesse, ao invés de utilizar a letra L, quisesse utilizar a letra, por exemplo, deixa eu ver aqui, a letra R, tá? Se eu quisesse utilizar a letra R, o que nós íamos mudar? O todo continua o mesmo, né? Então, é aquilo que eu procuro, o que eu quero, né? Quantas letras R tem aqui agora? Então, se fosse letra R, seria 1, 2, quem mais? 3, tem mais alguma? 3, né? Então, aqui eu colocaria o 3. E o processo é o mesmo. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Esse conteúdo é um conteúdo bem exemplificado, bem pequeno em relação a tudo que vocês vão ver ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida, o professor sempre está à disposição, mas daí você tem que mandar mensagem e perguntar, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês e até mais.